Atenção! Milhares de aposentados estão mandando vídeos no nosso WhatsApp perguntando: Doutor, é verdade que o ministro Alexandre de Moraes fez um pronunciamento oficial sobre a revisão da vida toda? Afinal, nos mandaram vídeos de pelo menos dois canais colocando a data de hoje, agora, dezembro de 2023, atribuindo essa fala ao ministro Alexandre de Moraes. Então, primeiro, vamos ver o que que ele falou, o que que tem de concreto e a gente já faz essa análise de verdade, porque aqui você confia. Sou Nakamura, professor e advogado há mais de 12 anos, e se você gosta de informações verificadas, eu te convido a se inscrever nesse canal aqui. Vamos juntos, pessoal. Bora, bora. Vamos ver o que que ele falou e a gente já vai fazer essa análise aí. De São Paulo. Presidente, como Vossa Excelência já adiantou, aqui é um recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que se transformou no tema 1102 de repercussão geral, possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1º e 2º da Lei 8.213, de 91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876, de 99, aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social antes da publicação da referida lei número 9.876, ocorrido em 26 de novembro de 99. Aqui, presidente, o que efetivamente se discute, o objeto principal da controvérsia, está em definirmos se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior da publicação da nova lei, em 26 de novembro de 99, se esse segurado pode optar para o cálculo de seu salário de benefício pela regra definitiva prevista no artigo 29, 1 e 2 da Lei 8.213, quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no artigo 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. Essa é a discussão que já foi ontem trazida pelo eminente ministro Nunes Marques. Há uma regra transitória, mas há também uma regra definitiva que, em alguns casos, acaba sendo mais benéfica do que a própria regra transitória. A regra definitiva, isso é importante salientar, a regra definitiva ela é mais penosa do que a legislação anterior. E, para essa transferência entre a norma anterior, que era mais benéfica, e a mais penosa, houve uma regra de transição. Só que, em alguns casos, essa regra de transição acaba sendo pior para o segurado do que a própria regra definitiva. Antes de entrar no mérito, rapidamente, aqui é importante afastar a preliminar, porque o INSS arguiu ofensa à cláusula de reserva de plenário, ou seja, arguiu ofensa à súmula 10 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça teria afastado o artigo 3º da Lei 9876 com base em fundamento constitucional, ou seja, teria afastado a regra transitória, declarando-a inconstitucional. Eu afasto essa preliminar, até porque não houve aqui declaração de inconstitucionalidade. Não haveria, então, necessidade de se observar o artigo 97 da Constituição Federal, que prevê a cláusula de reserva de plenário. O que houve foi uma interpretação de que, nos casos mais favoráveis ao segurado, deve-se aplicar a regra definitiva do artigo 29. Vamos lá, pessoal, um comentário rápido aqui sobre essa fala, que já derruba o argumento do voto do ministro Cristiano Zanin em querer anular o julgamento para retornar para o STJ. O ministro Alexandre de Moraes, com todas as palavras, colocando, falando realmente que não houve declaração de inconstitucionalidade. Ele fala isso
presencialmente, ele fala isso no seu voto por escrito e ele fala isso no seu voto nos embargos de declaração. Então, não tenham dúvidas de que vai defender sim esse lado dos aposentados. Mas vamos deixar ele falar aqui, eu já vou falar tudo que você precisa saber, tudo que você já está pensando. Eu sei que você já está pensando. Vamos só terminar a fala rapidinho aqui e a gente já vai fazer os comentários aí. E não a regra transitória do artigo 3º, ou seja, não houve propriamente uma declaração de inconstitucionalidade, sim uma interpretação da lei, da legislação, consequentemente não haveria necessidade de declaração pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou da Corte Especial, no caso do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, ou no caso concreto aqui, o segurado é beneficiado de aposentadoria por tempo de contribuição, ingressou no regime geral da Previdência em 76, ou seja, antes da edição da nova lei, em 26 de novembro de 99, consequentemente, ele estaria sendo abarcado pela regra de transição, no artigo 3º, pelo artigo 3º da Lei 9876. O início do seu benefício de aposentadoria foi em 2003, na vigência já do artigo 29 da alteração legal, e como relatado já ontem, a ação foi ajuizada exatamente com o objetivo de obter a revisão de sua aposentadoria, não com base na regra transitória, mas sim em virtude da regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213, que considera, e aqui é o importante, que considera para o cálculo do benefício os salários de contribuição referentes a todo o período contributivo, e não só aqueles salários de contribuição recebidos após 1994, como determina a regra transitória. Então, na verdade, essa diferença de tempo, uma vez que ele ingressou em 76, contaria todos os salários de contribuição pela regra definitiva. A regra transitória determina que se conte só a partir de 1994, e isso dá uma diferença grande de valores ao segurado. O INSS defende exatamente a impossibilidade desse reconhecimento de um direito, diríamos, de opção para o segurado entre a regra de transição e a regra definitiva, porque a lei não daria margem para essa interpretação. Com a edição da legislação, da 9876, com a nova redação do artigo 29, ampliou-se a base de cálculo dos benefícios, que antes considerava todos os salários de contribuição dos últimos 36 meses anterior ao afastamento ou à entrada do requerimento do INSS, para abranger os maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo do segurado. Essa diferença reflete, obviamente, no valor a ser pago ao segurado. Ou seja, para aqueles filiados do regime geral de previdência social até a data da publicação da nova lei, que, repito, 26 de novembro de 99, para todos esses filiados, criou-se uma regra de transição para exclusão do cálculo do benefício dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Obviamente, aqui, mais uma vez, nós percebemos de forma muito bem explicada o ministro Alexandre de Moraes utilizando palavras para que todos possam entender a decisão. Ele quer que o aposentado, que é o atingido com essa decisão, ele quer que o aposentado entenda a decisão. Então,
pode ver que ele poderia usar palavras mais rebuscadas, mas não, ele procura simplificar o discurso, simplificar os argumentos e simplificar o entendimento. No entanto, parece que nem o ministro Cristiano Zanin, nem o INSS conseguiram entender isso aqui. Mas aí é que a gente vai ver a diferença que existe dos debates nos plenários físicos. Vamos continuar acompanhando e eu já vou fazer toda essa análise, gente. Vamos lá, ministro Alexandre de Moraes aí com a palavra e a gente já fala sobre tudo, pessoal. Eu sei que você está pensando, eu vou comentar sobre isso, mas essa exposição realmente está muito interessante. Presidente, para aqueles que ingressaram no sistema após 99, após a edição da lei, até por impossibilidade fática, a discussão não tem relevância, porque não se pode incluir contribuições anteriores ao marco de 1994, ou seja, porque eles ingressaram já na vigência da lei de 99. Há um ingrediente a mais aqui, a partir da reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, promulgada em 12 de novembro de 2019, que estabeleceu que esse limite fixado em julho de 94, ou seja, o limite fixado pela regra transitória do artigo 3º, aqui sempre a necessidade se definir se aplica a regra transitória sempre do artigo 3º ou é possível a opção pela regra definitiva do artigo 29. E o ingrediente a mais que a própria reforma da Previdência, com a emenda 103, estabeleceu que esse limite fixado pela regra transitória passou a ser regra permanente, até que a lei disciplinasse a matéria, nos termos do artigo 26 caput da emenda 103. Então, o que era transitório passou pela emenda 113, somente em 2019, passou a ser definitivo até que houvesse uma nova lei disciplinando a matéria. Aqui é o arcabouço jurídico, fático jurídico da questão. E essa questão já havia sido discutida sobre a transitoriedade, sobre o benefício, sobre evitar o prejuízo maior ao segurado, na própria exposição de motivos do projeto de lei que foi convertido na Lei 9876 em 97. Na exposição de motivo, a intenção do legislador, e por isso que me parece importantíssimo a própria exposição de motivos, ao excluir as contribuições anteriores a julho de 94, dentro dessa regra transitória do artigo 3º, que depois, pela emenda 103, se tornou definitiva, mas a intenção do legislador foi preservar o valor das aposentadorias dos efeitos deletérios, os altos índices de inflação do período anterior. Então, a regra transitória, o que ela pretendia era beneficiar o segurado. O que ela pretendeu foi preservar o valor das aposentadorias. Por isso que eu me referi no início, que havia uma regra mais benéfica, veio a regra definitiva do artigo 29, mais dura para os segurados, e uma regra transitória do artigo 3º, que depois, 20 anos depois, em 2019, pela emenda constitucional 103, ficou permanente, mas veio uma regra transitória para tentar preservar aqueles que já contribuíam. A intenção era exatamente favorecer o segurado. Só que se percebeu que, em alguns casos, apesar dessa intenção, apesar da regra transitória ter como finalidade a preservação do valor das aposentadorias, em alguns casos, essa exclusão das contribuições anteriores a julho de 94, em alguns casos isso foi maléfico para o segurado.
Então, o segurado passou a se indagar. Olha, houve alteração previdenciária, das regras previdenciais, e aqui não se está a dizer nem a se discutir direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Não, houve alteração. A nova regra se aplica daqui para frente, 99 para frente. Para aqueles que já estão, para que não sejam tão prejudicados, veio uma regra transitória. Essa regra transitória excluiu benefícios pré-94, os valores exatamente para auxiliar o segurado. Mas o segurado perguntou, no meu caso, se eu aplicar direto a regra que, em princípio, parece mais dura, se eu aplicar direto, ela é muito melhor que a transitória. Então, eu quero fazer a opção pela regra definitiva do artigo 29. Se a intenção do legislador, ao estabelecer essa regra transitória, foi exatamente me beneficiar, só que no meu caso concreto não me beneficia, eu abro mão dessa regra transitória e peço a aplicação da regra geral. E foi isso que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu. Essa possibilidade de se interpretar que se a regra favorável em abstrato, a regra transitória favorável em abstrato, no caso concreto não é favorável, tem direito o segurado de pedir a aplicação da regra em abstrato pior. Mas no caso dele, no caso concreto, é uma regra melhor, uma regra que manteve, ou pelo menos preservou um pouquinho mais, o valor das aposentadorias. E aqui, para não cansá-los, exponho todos os argumentos que foram trazidos na exposição de motivos, que coloca exatamente isso, que a ideia da regra transitória era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tem uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que em alguns casos isso se mostrou pior para o segurado e não favorável como pretendia o legislador, na aplicação específica de alguns casos concretos. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar essas alterações legais e essa situação fática de que algo que em abstrato foi previsto pelo legislador para melhorar a situação do segurado, esse algo em abstrato, ao ser aplicado especificamente, piorava, o Superior Tribunal de Justiça entendeu possível a opção do segurado pelo regime definitivo previsto pelo artigo 29, exatamente para que, ao aplicar as regras do artigo 29, se apurasse o salário de benefício e ele preservasse mais a sua aposentadoria. E aqui são alguns casos que realmente demonstram exatamente que a regra benéfica aplicada no caso concreto de benéfica acabou não tendo nada. A regra benéfica realmente acabou prejudicando os segurados. O fato do sistema de previdência social, isso foi levantado ontem pelo eminente ministro Nunes Marques, reger-se pelo princípio contributivo, pela qual não só a percepção do benefício pressupõe a contribuição do segurado, isso reforça aqui a necessidade ou a possibilidade dessa opção, porque houve efetiva contribuição por uma ficção legal. Vejam, por uma ficção legal, o legislador fez um corte em relação aos benefícios para tentar, com esse corte, favorecer o segurado.
Olha, se por essa ficção legal, com esse corte, não conseguiu favorecer, o que pede o segurado é a aplicação da regra geral, da regra normal. Ele não quer ser supostamente beneficiado por uma regra transitória que acaba prejudicando o segurado. Cito aqui alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal em relação exatamente à base de cálculo da contribuição previdenciária, que deve incluir os ganhos habituais que tenham repercussão nos benefícios, a sustentar exatamente que tem o direito, então, de pedir. Calculem tudo, sobre tudo que eu recebi. Não se faça esse corte, essa ficção legal de que os benefícios recebidos antes, os salários, perdão, recebidos antes de 94 não são válidos. A regra transitória e a dúvida que poderia surgir, e realmente surge, por isso pedi vista naquele momento para análise mais detalhada do caso, a dúvida que poderia surgir é, mas então por que essa regra transitória? Se a regra transitória do artigo 3º, que depois, como eu disse, 20 anos depois, na emenda 103, se tornou uma regra permanente, se essa regra tinha como finalidade beneficiar os segurados que estavam há mais tempo, preservar ou pelo menos diminuir os efeitos deletérios da inflação em relação às aposentadorias, aos benefícios, se essa regra foi feita para isso, por que deu errado? Por que, então, possibilitar a opção pela regra definitiva do artigo 29? Porque, na verdade, a regra transitória, ela somente será mais benéfica àqueles que tiveram suas remunerações aumentadas no período mais próximo da aposentadoria, em virtude da percepção de renda salarial mais elevada, com o consequente aumento do valor das contribuições. Aqueles que mais próximo da aposentadoria tiveram aumentos salariais, realmente a regra transitória acaba sendo uma regra melhor para o segurado. Mas não essa realidade do segmento de trabalhadores mais hipossuficientes. Não é a realidade do segmento dos trabalhadores com menor escolaridade, que tem a trajetória salarial, infelizmente, decrescente quando se aproxima o momento da sua aposentadoria. Acabam, pela aplicação da regra transitória, como acabaram sendo, duplamente penalizados. Penalizados porque, em virtude de não terem a possibilidade de uma maior escolaridade, terem um decréscimo salarial com a idade, e penalizados porque os maiores valores de renda que recebiam acabam sendo ignorados, excluídos da média geral. E isso fez com que houvesse uma diminuição muito grande do valor a ser recebido. Essa contingência em relação aos trabalhadores com menor escolaridade, com salários menores já e menor escolaridade, foi muito bem observada na decisão do Superior Tribunal de Justiça pela ministra Suzete Magalhães, que tocou exatamente nesse assunto, que a regra transitória visava alcançar uma maior justiça social, mas acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou ampliando a desigualdade social e de distribuição
de renda, e que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador, como salientei na exposição de motivos do próprio projeto de lei, que depois se transformou na alteração legislativa. Entendo que admitir-se que uma norma transitória que foi clara e especificamente editada para favorecer o segurado, acabe importando num tratamento mais gravoso ao segurado e ao segurado mais antigo, ao segurado com menor escolaridade, ao segurado que ganha um menor valor, admitir-se a aplicação dessa regra transitória, me parece totalmente irrazoável. Consequentemente, e foi essa a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, que se aplique, então, a regra definitiva. Não se está aqui, e o Superior Tribunal de Justiça não o fez, e também aqui, no meu voto, não estou fazendo, não se está aqui inventando uma nova regra, ou misturando regras. Não, há uma regra definitiva, só que, olha, segurado, eu vou te favorecer com uma transitória. Se não favorecer, vamos aplicar para garantir o princípio da igualdade e diminuir as desigualdades, vamos aplicar para todos e pedirem a regra definitiva. Eu trago aqui a título de exemplo, presidente, colegas, um caso concreto. É um dos casos da chamada revisão da vida toda, que corre na justiça, não é esse caso específico, do aposentado X, de 72 anos, ele contribuiu a vida toda sobre o teto da Previdência Social. Mas, ao se aposentar em 2014, as maiores contribuições foram descartadas e o benefício ficou em um salário mínimo. Exatamente por causa desse corte fictício que a lei estabeleceu. Se for reconhecida a revisão de sua aposentadoria, será recalculada de forma a considerar todo o valor que efetivamente contribuiu. Não se fere em nada aqui o cálculo atuarial. Não vai... o recálculo não será feito num valor arbitrado, imaginário. Não, o recálculo será feito de forma a considerar todo o valor que ele efetivamente contribuiu. Se contribuiu, ele tem o direito. E será feito sobre todo o valor que ele contribuiu com base no quê? Com base no artigo 29, que a própria legislação estabeleceu. Outro caso, aqui até com valores, é da aposentada Y, que é aposentada desde 2017, que também pede a revisão da sua aposentadoria na Justiça. Sua aposentadoria no ano de 2020 era de R$ 3.317, porque houve esse descarte. Se for corrigida, levando em conta as contribuições, todas as contribuições da regra geral do artigo 29, o valor sobe para 4.372, ou seja, essa norma de transição aparentemente favorável a ela, simplesmente subtraiu 31,79% da sua aposentadoria. Aposentadoria que ela efetivamente contribuiu durante toda a vida. E outros casos, cito um aposentado, a VS, que se aposentou em 2014, recebendo um benefício de R$ 2.865. Se for reconhecido a revisão em relação a toda a sua contribuição, sem aquele corte fictício, o aumento também será em torno de 30%. E como aplicar uma regra transitória que efetivamente foi feita para melhorar a situação do segurado em relação à regra definitiva, mas nos casos concretos, ao se calcular,
perdem em torno de 30%, principalmente, repito, aqui, aqueles de menor escolaridade, que mais perto da aposentadoria passaram a ter uma contribuição menor. Então, presidente, na hipótese, se inexistisse a regra transitória, se fosse aplicada só a regra definitiva, e a regra definitiva que passou a valer para todos aqueles que se aposentaram após 1999, nós teríamos uma situação mais igualitária entre todos os segurados, um reconhecimento, uma proteção maior aos valores efetivamente contribuídos. Não corresponde à realidade, a meu ver, todo respeito às posições em contrário, de que a nova lei não agravou a situação dos segurados, que é um dos argumentos. Havia uma legislação, veio essa que agravou, e uma norma transitória que a ideia era fazer a ponte entre a legislação passada melhor e essa um pouco mais dura. E há um argumento do INSS que, na verdade, essa nova legislação não agravou, agravou. Nós sabemos que não há uma reforma previdenciária que não agrave a situação do segurado. Até agora, por uma série de motivos, nós não tivemos nenhuma reforma previdenciária que melhore a situação do segurado. Cada reforma previdenciária, seja constitucional, seja legal, sempre piora a situação do segurado. Então, a lei nova agravou, na medida em que a redação original do artigo 29 previa que os últimos salários de contribuição eram apurados até o máximo de 36 em período não superior a 48 anos, o que fazia uma retroatividade do período básico de cálculo. Então, a lei anterior era mais benéfica. A lei de transição, a norma de transição, perdão, como me referi anteriormente, repito, só será benéfica para o segurado que computar mais e maiores contribuições no período posterior a 94. Só a esses, não aos demais, que, na verdade, a grande maioria dos segurados não entra nessa hipótese. Então, a grande maioria dos segurados que contribuíam antes da alteração legislativa de 99, essa grande maioria acabou efetivamente sendo prejudicada. Em conclusão, presidente, me parece que negar a opção pela regra definitiva, tornando a norma transitória obrigatória aos que se filiaram ao regime geral de previdência social antes de 99, além de desconsiderar todo o histórico contributivo do segurado, o que já fere a própria ideia de aposentadoria, além de desconsiderar esse histórico contributivo do segurado, em detrimento, em prejuízo do próprio segurado, causa-lhe prejuízo grave, em frontal colisão com a própria finalidade da norma transitória, que foi justamente a preservação dos valores dos benefícios previdenciários. Ao aplicar a norma transitória para todos, nós teríamos ainda mais uma desigualdade. Aqueles que ganham mais, aqueles que passaram a, com o tempo, contribuir mais porque ganharam mais, esses vão ser beneficiados. Os que mais necessitam, e com o tempo passaram a ganhar menos em virtude da menor escolaridade, esses vão ter quase 30% dos seus benefícios suprimidos. A própria regra de transição favorece quem já é mais favorecido. Então, não me parece que não permitir, ao não permitirmos que esse segurado prejudicado possa optar pela regra definitiva, não me parece que estejamos de acordo com
os ditames constitucionais, a determinação do artigo 3º, um dos objetivos da República, diminuir as desigualdades e o próprio princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Assim, presidente, o segurado, assim, presidente, eu indico na tese, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. E no caso concreto, o segurado filiou-se ao regime geral de previdência social em 76, requereu o benefício da sua aposentadoria em 2003, sob a vigência do artigo 29, já citado, e antes da emenda constitucional 103. O benefício da sua aposentadoria inicialmente foi calculado segundo a regra transitória, resultou num valor de 1.493. Se for aplicado o cálculo da regra definitiva do artigo 29, seus proventos passarão a 1.823, ou seja, mostra que houve efetivo prejuízo a esse segurado. Em virtude disso, no caso concreto, nego provimento ao recurso extraordinário. Obrigado. Muito bem, pessoal. Uma exposição um pouco longa, eu sei que às vezes você pode cansar um pouquinho, mas é seu direito, né? E, principalmente, esse aqui, pessoal, ministro Alexandre de Moraes, é o principal defensor atualmente do direito dos aposentados, junto com o ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. Se não for eles, então a gente já não tem mais representatividade entre os ministros do STF. Essa é a grande realidade. Quem votou a favor já saiu, né? Ministro Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Rosa Weber, tá? Então, eu sei que é um pouquinho longo, mas a gente está aqui para debater e é seu direito, é seu dinheiro, né? Então, pô, se você não for prestar atenção sobre o seu dinheiro, o que que a gente está fazendo aqui discutindo a revisão da vida toda, não é, pessoal? Beleza, então você prestou atenção, você viu que o ministro Alexandre de Moraes derrubou um por um dos argumentos. Agora, pessoal, quando a gente fala, né, que há uma regra mais favorável e vai aplicar uma ou outra regra, então claramente não há uma declaração de inconstitucionalidade, não há um afastamento da norma de incidência, mas sim trazemos a aplicação de uma norma que estava esquecida pelo INSS. O que eu quero dizer com isso? Ó, tem duas normas aqui, ó. Essa aqui coloca só contribuições a partir de julho de 94. Essa aqui coloca todas as contribuições. O que o Zanin está falando? Ele está falando que o STJ afastou uma das regras para deixar, né, só uma regra para todo mundo. Isso seria declarar a inconstitucionalidade ou afastar a incidência da norma. E aí sim precisaria, né, da Corte Especial do STJ formada pelos ministros mais antigos. Aí não poderia ser a primeira turma do STJ. Para quem não sabe, o STJ é formado por 33 ministros, mas, assim como o STF, né, ele é dividido em turmas. Então, por exemplo, o STF, ele tem nas terças-feiras primeira turma, segunda turma, 5 ministros, 5 ministros. E o presidente do STF participa de sessões no CNJ. E aí, as quartas e quintas é que tem o julgamento do plenário, dos 11 ministros. Vocês entenderam? Então, para ter né, não é todo julgamento no STF que vai passar pelos 11 ministros. Às vezes você vê uma notícia, né? Primeira turma do STF decide que não sei o quê. Ah, segunda turma do TST reconhece vínculo entre motorista e aplicativo. Ah, lá no STJ, né? Então, primeira turma decide o tema 999 e tudo mais. Então, não é todo o processo que tem que passar por todos os ministros.
só se for para declarar inconstitucionalidade, afastar a incidência da norma. Mas, quando nós temos essas duas regras e o segurado ele pode escolher uma ou outra, então você já viu que nenhuma das regras foi afastada. Né? A gente não está falando que todo aposentado vai ter que. Não, 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 não. Não é todo aposentado que vai incluir as contribuições anteriores a 94. É só para quem fizer mais sentido. E me parece que a explicação do ministro Alexandre de Moraes foi muito clara. Agora, pessoal, falar que foi um pronunciamento oficial de hoje, né, 19, 20, 21 de dezembro, aí realmente, pessoal, aí é difícil. Aí ficou fácil ganhar visualização no desespero e na ansiedade do aposentado, né, porque isso aqui foi no julgamento da revisão da vida toda. Então, esse debate que nós trouxemos aqui é para, primeiro, te alertar que tem muita gente séria fazendo conteúdo, mas também tem muita gente aí que, né, descobriu como que ganha $1 ou $2 aí por vídeo e tá colocando aí como se fosse uma fala nova, uma fala, né, que, nossa, mudou tudo e não sei o que, não sei o que. Calma lá, pessoal. Calma lá, tá? Agora, o que a gente está fazendo aqui? Primeiro, desmascarar esse pessoal. Por quê? Eu não sou contra ninguém. Cada um sabe a pedra no seu sapato, cada um sabe as suas contas. Eu tenho as minhas contas, você tem as suas contas. Só você sabe o que você fez para conseguir sustentar sua família. Então eu não critico os outros canais, podem fazer o que quiser. Agora, enganar o aposentado, isso eu não concordo. Isso eu não concordo. Então sigam pessoas, não precisa seguir só a mim. Ah, nossa, só o professor Nakamura que tá certo? Não. Tem muita gente boa falando sobre os direitos dos aposentados, mas principalmente quem é da área, né? Vocês viram a doutora Sabrina aí, juíza federal, tem outros advogados muito bons também, show de bola. Inclusive, quem quer começar a fazer conteúdo, é advogado, é da área, eu já convido aqui também, vamos fazer uma live, vamos bater papo, vamos. Eu, né, o meu canal é pequeno, mas eu ajudo a crescer o seu canal, não tem problema nenhum. Só que só para quem quiser trabalhar da forma correta e trazer informação, quem que realmente quer ajudar. Porque quem faz já com interesse só de visualização, aí fica falando que esse discurso foi feito agora, dia 20 de dezembro de 2023. Isso não é verdade. Até porque, né, já está encerrando o ano do STF, agora, debate físico, somente em fevereiro de 2024. Então, queria também trazer essas informações. Mas realmente, foi uma exposição muito interessante. Não nos resta dúvidas. Então, no plenário físico, me parece que o ministro Alexandre de Moraes, assim como aqui, ele fez uma exposição muito clara, um português simples, de fácil entendimento. Ao pedir destaque, ele nos mostra também que ele não vai deixar barato. Ele não vai deixar o ministro Cristiano Zanin subir em cima do voto dos outros ministros e decidir o que bem quiser. Apesar de ter sido acompanhado pelo presidente do STF, ministro Barroso. Mas nos parece muito claro que ele não vai deixar isso acontecer, pessoal. Eu quero saber a sua opinião, mas eu quero saber também se você está comigo. Então, inscreva-se nesse canal. Se ficou dúvidas, vai comentando aqui. O WhatsApp é para clientes que queiram dar entrada. Então, ó, WhatsApp 44998683378. Você não precisa esperar o STF, existem outras revisões possíveis. Ou se quiser entrar com a revisão da vida toda, a hora é agora. Ou se quiser entrar com a correção do FGTS também, a hora é agora. Beleza, pessoal? Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima. Vamos juntos, vai dar tudo certo. E agora eu vou participar aqui da discussão nos comentários.